Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui a este canal, Pastor Wesley José. Mais um dia de leitura bíblica em 100 dias. Você é meu convidado para participar comigo deste projeto maravilhoso, onde lemos a Bíblia Sagrada constantemente, porque nós aprendemos que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita de noite. Então venha conosco. Vamos juntos ler a palavra de Deus, mas antes de orar, quero incentivar você a inscrever-se aqui no canal. Não somente isso, mas por que não compartilhar com alguém que também precisa ter acesso à palavra de Deus? Talvez alguém que não saiba ler, mas poderá ouvir, escutar a leitura aqui que é realizada diariamente. Então vem conosco, querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado para juntos meditarmos, aprendermos mais de Ti através da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém. Hoje, Evangelho segundo escreveu Lucas, doutor Lucas, o médico amado, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades, aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa, nem de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa cidade, digam primeiro que a paz de Deus esteja nesta casa. E se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam, bebam o que lhe derem, pois quem trabalha merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, coma do o que lhes oferecerem. Cure os enfermos, diga-lhes, agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-lo, saia dela pelas ruas e digam, limpamos os nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso, vestindo panos de saco, jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu, não descerá até lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem rejeita também me rejeita. E quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque os seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado de alegria, da alegria do Espírito Santo, e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são
como criança. Sim, pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. Ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, aquele a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Felizes os olhos que veem e o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso para fazer? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo, vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento, levou-o a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Jesus e os seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Lucas capítulo 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aquele que pecaram contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procure e encontrarão, bata e a porta
lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam. Se seu filho pedir um peixe, você dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo, e quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, diz: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesmo se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônio pelo poder de Beelzebu. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se o meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam o demônio, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso o demônio pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês, pois quando um homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vence, tira dele as suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda em lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz: voltarei à casa a qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida, arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele. Todos entram na casa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Enquanto ele falava, uma mulher da multidão gritou: feliz é a sua mãe que deu luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão apertava contra Jesus, ele disse: esta geração perversa insiste que eu lhes mostre um sinal, mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. E o que aconteceu com ele foi o sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantaram contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada, depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde a luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, sua vida inteira será radiante, como se uma lamparina estivesse iluminando. Quando Jesus terminou de falar,
um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou um lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor Jesus disse: Vocês, fariseus, têm cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpe o interior, dando ofertas aos necessitados e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus? Vocês têm cuidado de dar dízimo da hortelã, da arruda, de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês devem fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus? Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas ruas. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos, as pessoas passam por cima deles sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que a aflição também espera a especialista da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constrói monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Como assim, porém, testemunham que concordam com os seus antepassados, com o que os seus antepassados fizeram? Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isto que Deus, em sua sabedoria, se referiu: Eu lhes enviei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus, desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei? Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não estarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudesse usar contra ele. Gênesis capítulo 20. Abraão se mudou para Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur, e depois seguiu para Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: Ela é minha irmã. Por isso, o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para seu palácio. Naquela noite, Deus apareceu a Abimeleque num sonho e disse: Você vai morrer. A mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim diz: O Senhor castigará uma nação inocente? Não foi Abraão quem me disse: Ela é minha irmã? E ela própria afirmou: Sim, ele é meu irmão. Agi eu com total inocência. Minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: Sim, eu sei que você é inocente. Por isso o impedi de pecar, não deixei que a tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela e ele orará por você, pois é profeta. Então você viverá, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo, sem demora, reuniu todos os seus servos. Quando contou o que havia acontecido, seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer
este tratamento que nos torna a mim e ao reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz a ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: pensei comigo, este é um lugar onde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe. E eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar de um lugar para o outro, eu disse a ela: faça-me este favor, por onde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas, bois, servos e servas, deu de presente a Abraão, também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: veja, minha terra está à sua disposição, more onde lhe parecer melhor. E disse a Sara: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas essas testemunhas para reparar qualquer dano que eu lhe tenha causado. Assim, todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus. Deus curou Abimeleque, sua mulher, suas servas, todos que pudessem ter filhos, pois o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu nome ao filho que Sara lhe deu. Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia depois do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo o que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu, estava para ser desmamado. Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão, servo da egípcia Agar, caçoar de seu filho Isaque, e disse a Abraão: livre-te da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Isaque era seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não se perturbe por causa do menino. Não se perturbe por causa do menino da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é o filho a quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho, e ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha a 100 metros de distância. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levanta-te e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia.
Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo o que faz. Disse Abimeleque: jure em nome de Deus que não se enganará nem a mim, nem a meus filhos, nem a nenhum dos meus descendentes. Tenho sido leal a você. Por isso, jure que será leal a mim e a esta terra onde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Contudo, Abraão reclamou com Abimeleque sobre um poço que o servo de Abimeleque lhe havia tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja o responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque, e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: por que você separou essas 7 das demais? Abraão respondeu: por favor, aceite estas 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou o lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram o juramento. Depois de firmarem a aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante de seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamangueira em Berseba e ali invocou o nome do Senhor. E Abraão morou na terra dos filisteus como estrangeiro por um longo tempo. Gênesis capítulo 22. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deus chamou. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o fogo do holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fique aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque virou para Abraão e disse: pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos o fogo e a lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão, e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o menino, para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o cordeiro e ofereceu como holocausto no lugar de seu filho. Abraão chamou o nome daquele lugar. Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor: uma vez que você me obedeceu e não negou
não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente abençoarei e multiplicarei grandemente os seus descendentes, e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão cidades dos seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Então voltaram até onde estavam os servos e partiram para Berseba, onde Abraão continuou a morar. Pouco tempo depois, Abraão ficou sabendo que Milca, mulher de Naor, irmão dele, lhe tinha dado filhos. O mais velho recebeu o nome de Uz, o segundo, o mais velho, Bus, o seguindo de Quemuel, antepassado dos arameus, Quesebe, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel, e foi o pai de Rebeca. Esses foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. Além desses, Reumá, sua concubina, lhe deu 4 filhos: Teba, Gaam, Taas e Maaca. Salmos 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei de lutar com a angústia da minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando meu inimigo terá vantagem sobre mim? Volta-te e responde-me, Senhor meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Não permita que meus inimigos digam: nós derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Salmos 14. Os tolos dizem em seu coração: não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém que faça o bem. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoraram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em orar ao Senhor. Grande terror se apoderará deles, pois Deus está com os que lhes obedecem. Os perversos frustram os planos dos oprimidos, mas o Senhor protegerá o seu povo. Quem virá do monte Sião para salvar Israel? Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Salmos 15. Senhor, quem pode ter acesso ao seu santuário? Quem pode permanecer no seu santo monte? Quem leva uma vida de integridade? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e, e honra os que temem ao Senhor e cumpre as suas promessas, mesmo quando é prejudicado? Quem empresta o dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando você de maneira riquíssima e poderosa.